A história da origem do DNA em relação à teoria da evolução. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Hoje sabemos que a história da origem da vida e particularmente do DNA remontam-se à origem dos primeiros átomos que deram nascimento à complexidade dos múltiplos universos. Tudo que existe está ligado ao mesmo princípio, à complexidade das coisas, à natureza do universo, à mesma origem, em referência à importância da evolução na reprodução da vida. Portanto, tudo que existe consiste em um único fundamento, a evolução das diversidades reprodutivas. Mas como entender a teoria da complexidade a respeito da evolução de todas as formas de vida? Entende-se a acepção a respeito das formas de vida pelo mecanismo de moléculas complexas. No seu início eram mais simplificadas. A vida fundamenta-se em compostos de moléculas. Acredita-se cientificamente que tudo tenha iniciado com uma determinada molécula que tecnicamente fundamenta-se por uma molécula de RNA, parente próximo do DNA. Explicarei de forma simplificada tal relação. O RNA, que na história da evolução reprodutiva antecedeu a origem das moléculas de DNA. A sua função primordial simplesmente armazenar os genes com a finalidade de favorecer no processo de replicação e diversificação das espécies. As moléculas de RNA, além de conseguir armazenar genes, tarefa primordial para a evolução das espécies, portanto, conseguiram exercer outras funções indispensáveis para o momento histórico da evolução da vida e a procriação. Com efeito, o RNA foi sem dúvida a molécula indispensável para a efetivação do acúmulo de produção de substâncias necessária ao primeiro momento evolutivo da vida, modo geral na difusão das suas complexidades. Portanto, biologicamente foi fundamental para que algo pudesse acontecer, uma vez iniciado a formação das moléculas de RNA. Desenvolveram-se as leis fundamentais para a genética reprodutiva, na perspectiva da seleção natural, por meio também tecnicamente da especiação. Moléculas melhor especializadas conduziam-se ao caminho da perfeição na produção de proteínas, possibilitando um passo adiante, favorecendo no nascimento de moléculas de DNA, significando, portanto, o armazenamento dos genes, suas características como transmissão com melhor eficiência na produção da única substância que sustenta a diversidade evolutiva, remontando a uma molécula máter, através da mesma teve origem todas as formas de vida. Motivo pelo qual em todas as espécies fundamenta-se a explicação de um único DNA, o que significa que a vida só foi possível por meio do mecanismo em que desenvolveu-se um grande parentesco. Todas as formas de vida tiveram a mesma origem. Portanto, historicamente, o DNA é o resultado direto da evolução do RNA, com efeito no aperfeiçoamento da evolução reprodutiva. A produção de proteína na reprodução dos genes, mas, sobretudo, na sustentação do mesmo princípio, possibilitando as diversidades. O que foi importante em tudo isso, a diferenciação no próprio DNA. Em sustentação, a variabilidade, diferenças relativas pequenas, transformando o DNA em reprodutivo, sendo posteriormente responsável pelo fenômeno da reprodução, resultado de posições geoastrofísica, meio ambiente e alimentação.
as mínimas variáveis deram sustentabilidade ao mecanismo reprodutivo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.